O bicarbonato também vai fazer essa limpeza, é só uma abrasão do dente para tirar aquela camada mais superficial que está escura, uma placa que está mais escurecida, o cálculo que está mais escurecido porque você toma muito café, come bastante macarronada, toma Coca-Cola, isso daí vai tirar com a escovação. O dente, tipo, quando ele fica muito sensível assim, é tipo, acontece isso com uma moda de, tipo, ele enfraqueceu, ou tipo, é porque ele ainda tem coisas para fazer? Existem várias formas de sensibilidade, mas uma bem específica é quando o dente perde um pouco dessa camada de esmalte de proteção. E aí, quando ele perde essa camada de esmalte, a dentina fica exposta. E aí a dentina tem aqueles túbulos. Então, tudo que você coloca na boca, de alguma maneira, chega até o tecido pulpar porque perdeu aquela proteção do esmalte. Então, por isso que tem dor. Então, existem tratamentos para tentar minimizar isso. Uma das formas de tentar minimizar isso é fechando aqueles túbulos dentinários com alguns produtos. É mais fácil uma pessoa que usa aparelho ter cárie? Muito mais fácil. Até umas imagens que eu mostrei ali, eu acho que eu vou até voltar para te mostrar isso exemplificando. Porque o aparelho ele acaba sendo uma forma de retenção de placa, né? É muito mais difícil escovar o dente com aparelho do que sem aparelho. Então, se vocês observarem, olha como dá para ver direitinho o desenho do aparelho aqui, ó. Em volta ficou todo com a lesão de mancha branca, por causa do aparelho. Em volta do aparelho, que era mais difícil escovar, fica essa lesão de mancha branca porque tem mais placa ali naquela região. Então, tem quem usa aparelho redobrar cuidado. Professor, eu fiquei curioso quando perguntou se outros animais também têm cárie, né? E que você comentou estar relacionado ao hábito alimentar humano, né? Rico em sacarose. Quando você fala isso, é num sentido mais recente na história humana, falando assim, pós-industrialização e esses alimentos que a gente tem hoje? Ou você fala num sentido até mais antigo, assim, de questão de agricultura, de início de alimentação da carne, assim, falando de ancestralidade, né, da evolução humana? É algo mais recente ou é algo histórico mesmo? Se você pega o carboidrato como a sacarose, que ele é industrializado, ele é o produto ideal para a bactéria que causa cárie poder produzir ácido. Então, assim, a velocidade é muito maior. É óbvio que qualquer alimentação que, de alguma maneira, tem uma conversão em açúcar no final, isso vai ser utilizado pela bactéria para produzir ácido. Então, antigamente existiam lesões de cárie, mesmo com alimentações mais naturais, porque de alguma forma isso gerava açúcar, né? Mas o açúcar fermentável, a sacarose, ele é o prato cheio para a bactéria produzir ácido e ela produz o ácido em muito grande quantidade. Então a lesão acaba sendo muito mais rápida e a destruição mais veloz. Não sei se o senhor chegou a comentar em algum momento da palestra, eu perdi, mas já ouvi falar de possibilidade de transplante de dente. Existe? Existe, é uma realidade. Muitas vezes esse transplante ele não é feito de um indivíduo para o outro, mas ele é feito dentro da mesma boca. Então você pode pegar um dente mais posterior, o dente do siso, que não tem muita finalidade hoje em dia, e utilizar esse dente para transplantar e colocar no lugar de outro dente que foi perdido. Então isso pode ser feito, ou utilizar um pré-molar e colocar no lugar de um incisivo, de um dente anterior, para poder substituir o dente que foi perdido. Então existe. Em relação ao dente do siso, por que ele nasce se a gente tira ele? Para que ele serve? No passado ele tinha aí a sua função, né? Muitas vezes os dentes eram perdidos e esse dente acabava sendo um substituto para o dente perdido. Hoje é um dente que é muito posterior, muitas vezes ele não cabe na boca e ele acaba sendo removido por essa finalidade. E muitas vezes quando ele nasce, quando ele aparece na cavidade bucal, é um dente que fica muito lá no fundo, é difícil higienizar e podem ter problemas decorrentes dessa dificuldade de higienização, uma cárie, uma dor de dente, então por isso que ele é tirado. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui. Não? Então, obrigada, professor, mais uma vez. Eu que agradeço o convite.